Começa agora o programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos os ouvintes da Rádio Santa Vitória. Muita paz a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui eu vos saúdo o vosso amigo, pastor Edmo Carlos Tomás, pastor da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está a iniciar o nosso programa agora neste lugar, que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Presta bem atenção aos favos de mel, a mensagem da cruz, que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos outra vez aqui com todos os povos da terra, nações e línguas. Sim, pode entrar. Ok, eu quero falar hoje do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece e nunca ouviu. Mas Jesus falou aos discípulos: mas vocês o conhecem, habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não há salvação. A humanidade só será salva quando as pessoas receberem o Espírito Santo. Sabe por que há muita carência, muita sequidão, muita morte no meio da igreja? Falta o Espírito Santo. Lembre-se do Vale dos Ossos Secos. Lembre-se do Vale dos Ossos Secos. Aquele vale representava a nação israelita. Aquele vale representava o povo de Israel. Por que Jesus, ou então Deus, comparou Israel com um vale de ossos secos? Porque não tinham vida. E por que eles não tinham vida? Porque o Espírito de vida não estava no meio deles. Assim é a igreja atual. Assim é o mundo dos nossos dias. O mundo sem o Espírito Santo, quando estou a falar o mundo, é as pessoas, porque o Espírito Santo habita aqui no mundo. Desceu desde o dia do Pentecostes. Jesus fez a promessa que o Espírito Santo viria. Glória a Deus. Ele próprio mostrou que enquanto ele não fosse glorificado, o Espírito não poderia vir. Enquanto Jesus não subisse no céu, o Espírito não viria. Ele falou aos seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus, quando ele esteve na terra, é o Consolador para o povo daquela dispensação. Para os discípulos, os apóstolos, ele era o Consolador. Mas ele disse que ele iria e não deixaria eles órfãos, mas que ele rogaria ao Pai e ele iria enviar um outro Consolador que estaria convosco, com eles para sempre. E ele veio. O primeiro Consolador estava no físico, era homem, se encarnou Jesus. Mas o segundo Consolador não se encarnou, é Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Assim desceu no dia do Pentecoste, aleluia, quando os discípulos estavam reunidos, aleluia, lá no cenáculo e foram visitados pelo poder do alto, como o Senhor tinha anunciado, que não saiam de Jerusalém até que vocês sejam visitados com o poder do alto. O Espírito Santo desceu com poder e revestiu aqueles simples pescadores, sim, aqueles iletrados, e se tornaram pessoas poderosas na terra, que enfrentaram as feras, enfrentaram os reis, enfrentaram os ditadores, sim. Glória a Jesus Cristo.
agora esse Espírito continua no nosso meio, mas o Espírito não veio salvar o mundo, aleluia, o Espírito veio salvar os homens no mundo, o Espírito não veio para transformar o mundo em um paraíso, o Espírito veio para habitar dentro das pessoas, o Espírito não veio para se manter como no princípio, e ele se movia, aleluia, em cima das águas, sobre as águas, não, ele não veio para se mover nem no espaço, nem sobre as águas do mar, nem dos rios, nem sobre as árvores. Ele quer habitar dentro das pessoas. E quando as pessoas recebem o Espírito do Senhor, eles se tornam novas criaturas. Lembre-se que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, o príncipe do povo. Eu preguei essa mensagem. Então, vamos direto ao assunto. Louvado seja o nome do Senhor. O vale dos ossos secos era um povo sem vida. E o povo não terá vida sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita na terra, mas ele tem que ser buscado para ser achado. No livro de Lucas, capítulo número 11, no versículo número 5, vamos encontrar a parábola do amigo importuno. Os mestres dessa geração ensinaram essa importunação somente para pedir dinheiro, casamento, cura e outra coisa. Não, é muito mais que isso. Esses mestres só ensinaram a perseverança em como você importunar a Deus para te dar dinheiro, para te curar, para te salvar no casamento, para abençoar o teu filho que está nas drogas. Ok, Jesus veio para fazer também isso. Mas o que adianta o homem ser abençoado aqui na terra e perder a sua alma? Então, o que adianta Deus responder às tuas orações e você não for salvo? Aqueles ossos cegos, aleluia, muitos deles recebiam a resposta das suas orações, mas continuavam ossos secos. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou o amigo importuno, e na sua parábola mostrou, disse que um amigo, ou então um homem recebeu visitas na sua casa, e o seu amigo vendia pão, só que era noite, o visitante chegou à noite, e assim ele se lembrou, não tenho comida para apresentar ao meu amigo visitante, eu tenho um amigo que vende pão, como ele é meu amigo, ele vai me atender, muito tarde, mais ou menos madrugada, e ele bateu a porta, amigo, eu recebi um visitante, não tenho nada para lhe apresentar, por favor, quero comprar pão, quero comprar, não foi de graça, foi para comprar, preste atenção, foi para comprar o pão, não foi pedir emprestado, nem tampouco favor, eu quero comprar pão para apresentar ao meu amigo, e assim o amigo disse, olha, eu e os meus filhos já estamos na cama, e também já está tarde, e as portas já estão fechadas, não posso me levantar para vir atender você, mas o amigo importunou, glória a Deus, e assim ele se levantou, e foi e atendeu o amigo, vendeu os 3 pães que o amigo precisava, 3 pães que representa Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus que veio representar os 3. O Espírito do Senhor que veio representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui, representava os 3. Jesus era o Pai, Jesus era o Filho, Jesus era o Espírito Santo. E ele disse que eu vou e venho, mas antes disso eu vou rogar ao Pai para que vos envie um outro Consolador. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. E ele foi e o Consolador veio. Aleluia, outro Consolador. Glória a Deus, na mesma dimensão. Não há maior entre os dois, sim, no mesmo nível, por isso ele chamou outro Consolador, e ele desceu esse Consolador, e Jesus havia anunciado que esse Consolador não vai entrar nos corpos ou então nos espíritos de homens corruptos. Ele disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é o mundo? O mundo são os ímpios, os incrédulos, religiosos que não conhecem a Deus, que amam o mundo, amam as suas vidas. Ele disse que eles não receberão esse Espírito da verdade, esse Consolador, mas tem muita gente que ensinou que todo homem tem o Espírito do Senhor. Muitos até tentam confundir o espírito humano com o Espírito Santo. O Senhor está a me revelar agora que tem muita gente, os grandes dessa terra, sim, com as suas famílias. Quando eu me levantei para vir aqui, o Espírito falou comigo. Então, eu saúdo você em nome de Jesus. Tu também és uma alma, a qual o Senhor morreu. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe, sim, para Deus todos são pequenos. Aquele que se faz pequeno, glória a Deus, poderá entrar no reino dos céus. Por isso Jesus Cristo comparou, aleluia, glória a Deus, que o reino dos céus seria habitado por crianças. Aleluia, ele disse, quem não receber o reino dos céus como uma criança não poderá entrar nele.
Aleluia. Criança é o quê? Pessoas humildes. E quem são as pessoas humildes? Está pensando que são pessoas pobres somente? Tem pobres orgulhosos, tem ricos orgulhosos. Sim, os humildes de coração são pessoas que reconhecem que eles sem Deus não são nada. São pessoas que reconhecem os seus pecados e confessam e se arrependem. São pessoas que vão até Deus clamar pelo favor de misericórdia para que sejam salvos. Esses são os humildes de coração, pois serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Porque Deus abate o soberbo e exalta os que se humilham a si mesmo. Que se humilham a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-vindo ao poderoso da terra, porque você precisa crer nesse Jesus que morreu por você para salvar a tua alma. Salve a tua alma. Por isso você sente paz quando você me ouve. Sim, glória a Deus. E não somente você e outros também que o Senhor me revelou. Mas vamos à palavra, o que nos interessa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E esse amigo importunou e o amigo lhe atendeu pela importunação. E Jesus disse: olha como ele foi atendido. Olha como o homem se levantou para ir atender ao seu amigo, mesmo sendo tarde, portas fechadas, estando na cama com seus filhos. Sim. Agora Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Não é somente dinheiro, não é somente casamento, não é somente cura, não é somente coisas materiais. O resto das coisas que acompanham a salvação são importantes, são muito importantes. Eu não estou a negar isso. Mas o mais importante, o que é o mais importante? É a salvação da tua alma. Por isso Jesus falou para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos seriam acrescentadas. Mas essa geração está buscando primeiro as outras coisas para que o reino de Deus lhe seja acrescentado. Não, Deus não acrescenta o reino de Deus. Deus acrescenta as outras coisas. O reino de Deus deve ser a prioridade. Tem que ser buscado como esse homem. Esse homem foi buscar o reino de Deus. Foi comprar o reino de Deus. Aleluia. Não é com dinheiro. Sim, como está escrito: vinde e bebei de graça, comei pão de graça. Sim, mas ele disse: vem e compram e bebam de graça. Olha, comprar e depois dar de graça. Que é isso? Comprar o reino de Deus com a sua própria vida. A renúncia. E esse homem conseguiu, porque ele pediu. Pede o reino de Deus, pede o Espírito Santo. E quem representa o reino de Deus aqui é o Espírito de Jesus. Só a palavra não basta, porque a palavra onde não tem o Espírito Santo é letra, é carne. E a carne não salva ninguém. E essa geração está cheia de carne. Tem muitos ensinamentos carnais. Tem muita palavra de Deus, doutores em divindade, não sei o que, mestrados e outras coisas, mas porém por falta do Espírito continuam cadáveres. Por isso, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: é chegado até vós o reino dos céus. Só que o reino dos céus depois subiu. Quando Jesus foi com o reino, tornou a voltar com o Espírito Santo. O reino não veio com João Batista nem com ninguém. Quem trouxe o reino é Jesus Cristo. Mas depois Jesus subiu. Alguns dias depois, o mesmo Jesus voltou na forma espiritual, através do Espírito dele. E o reino está entre nós. E é necessário a gente entrarmos no reino. Como entrar no reino? Olha para a parábola do amigo importuno. Ele importunou. Essa importunação é que é pedir, é buscar, é bater. E vocês só estão a pedir para Deus vos abençoar com as bênçãos da terra. E vocês só estão a buscar as bênçãos da terra. E vocês só estão a bater a porta para que Deus vos dê, vos abençoe, vos abra as portas. Todos os dias vocês estão a clamar: abra as comportas dos céus, ó Deus, abra as comportas dos céus. Não, deveriam clamar: abra as comportas dos céus, para que o Espírito, não que está no céu, que está aqui, ele possa abrir, vocês possam abrir os vossos corações para ele entrar em vocês. O Espírito não está no céu, não. Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Não se esquecem. Então, peçam o Espírito. Quer dizer que para você receber o Espírito Santo, é isso que Jesus queria dizer aqui. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Olha, assim como vocês pedem as outras coisas, buscam as outras coisas, batem as portas para que as outras coisas se manifestem nas vossas vidas. Jesus disse: esse não é prioridade, não é prioridade das vossas vidas. O homem vai morrer e tudo vai desaparecer. Os céus e a terra passarão. Somente uma coisa que não vai passar é o Espírito Santo e a palavra dele, que são eternos. Sim, é isso que vocês devem buscar em oração, pedindo a Deus.
Mas uma coisa também quero dizer à igreja virtual espalhada em todas as nações. Infelizmente, por falta do conhecimento, ou então, por ter o vosso foco estiver somente virado para as coisas da terra, muitos têm recebido o espírito do erro, espírito enganador, e as pessoas se acomodaram, sem vida, sem esperança, sem salvação, porque o espírito enganador não salva ninguém, porque os espíritos enganadores são demônios, e o demônio veio para fazer aquilo que o pai dele lhes ensinou. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas vocês devem buscar o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que ele falou que o mundo não pode receber esse Espírito Santo? Que é o Espírito da verdade. Lembre-se da mulher samaritana. E a mulher samaritana desejou beber da água, como eu preguei no direto passado. Desejou beber da água que tirava a sede e que pulava para outra vida, que levava a pessoa para a eternidade. Mas Jesus o mandou para ir buscar o seu marido. Por quê? O mundo não pode receber o Espírito da verdade. É mentira da religião que diz que o Espírito humano é Espírito Santo. O Espírito humano não é Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com o Espírito do homem. O homem é espírito, o nosso espírito não é Espírito Santo. Sim, provém de Deus, reconheço isso, foi Deus que deu no homem, colocou no homem esse espírito, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por isso, almas que também são espíritos estão no inferno, porque se a alma do homem, se o espírito humano fosse Espírito Santo, então ninguém iria no inferno, porque o Espírito Santo não pode ir no inferno, porque Deus. O Espírito Santo só entra quando nós recebemos Jesus. Olha que Jesus falou ao seu discípulo, que o mundo não receberia esse Espírito da verdade, mas eles receberiam. Por que eles receberiam esse Espírito da verdade? Porque ele disse, vocês já me conhecem. O mundo não conhece, mas vós me conheceis. Habita no meio de vós e estará em vós. Já falei outro dia, aparece no grupo. Ele habita no vosso meio. Quem? Jesus habitava no meio dos discípulos. Mas ele disse que amanhã agora, quando eu ir e ele vir, ou quando eu voltar como Espírito Santo, já não estarei no vosso meio, mas dentro de vocês. Porque ele agora é Espírito. Quando esteve na carne, não precisava entrar dentro dele, porque é carne. E por isso se movia no meio deles. Agora, glória a Deus que voltou como Espírito, agora ele quer habitar para a salvação. Glória a Deus. Somente o homem será salvo se ele receber o Espírito Santo. O homem só será salvo se ele buscar e achar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o reino de Deus agora. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. Podem bater a porta e vocês vão, aleluia, ter as portas abertas para o Espírito entrar dentro de vocês. Jesus disse assim, será que se o filho pedir pão, o pai vai lhe dar pedra? Será que se o filho pedir peixe, o pai lhe dará serpente? Será que se o filho pedir ovo, o pai vai lhe dar escorpião? E ele disse, se vós sendo maus, pais maus, mas ainda assim vocês não dão essas coisas, vossos pais, quando vos pedem coisas boas. Vocês não dão pedra, nem escorpião, nem serpente. Então, o Pai Celestial, vossos pais carnais, não dão serpente, nem pão, nem escorpião aos vossos filhos. E o Pai Celestial não dará Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, peça o Espírito Santo. Não te esqueças, há uma condição para o Espírito Santo entrar. Não adianta pedir o Espírito Santo numa vida contaminada. Sim, como a mulher samaritana. Dá-me dessa água, Senhor. Vai, chama o teu marido. Não tenho marido. Sim, falaste bem, porque o que tens não é teu marido depois que tivesse 5 maridos. Louvado seja o nome do Senhor. Está a pensar que o reino é quê? Tem que pagar um preço para você entrar no reino. Não recebas a graça de Deus em vão. Porque os pregadores da graça barata vos ensinaram que você não precisa fazer nada. Olha, o homem comprou o pão. Não somente comprou, madrugou, buscou e foi pagar um preço. Lembre-se, olha no livro de Mateus, aleluia, no capítulo número 13, a parábola do tesouro escondido. Da pérola, aleluia, escondida. A Bíblia diz que um homem foi granjar, foi procurar tesouros e achou um tesouro escondido. Achou um terreno, uma mina, um campo onde tinha um tesouro escondido. O que ele fez? Fez o quê? No seu gozo, ele foi e comprou aquele campo. Olha, comprou.
O outro foi procurar pérolas preciosas e, achando essas pérolas, as escondeu no campo e voltou e foi vender tudo que ele tinha e veio e comprou aquela pérola preciosa. Essa pérola preciosa, esse tesouro escondido no campo, é o Espírito de Deus, aleluia, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ouviu? Eles compraram, os dois compraram essa pérola, esse tesouro escondido. E Jesus especifica o que significa comprar. Voltou, vendeu tudo para ir comprar. Isto é, vai, chame teu marido e depois vem e segue-me. Sim, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve prata. Não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, nem com prata, porque você não foi salvo nem com ouro, nem com prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. É se comprar o reino, é se comprar a pedra, a pérola preciosa, é renunciar ao mundo, é renunciar à vida, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo não viria para o mundo, não entraria no mundo. O mundo não receberia o Espírito da verdade, mas somente aqueles que conhecem a Jesus. E quem conhece a Jesus ou que segue Jesus, segue com a cruz. E só devem seguir com a cruz aqueles que renunciaram às suas vidas e devem seguir a cada dia com a sua cruz. E assim poderão, aleluia, achar essas pérolas preciosas. Você deve buscar. Quer dizer que enquanto você não achou o reino, você não deve parar. Deve fazer o que fez o amigo importuno. Você ainda não achou, mas essa geração se acomodou. Ainda não achou, se acomodaram como que acharam. Como Satanás e ele se agrada disso. O diabo se agrada de um povo acomodado que ainda não achou Deus. Estão dizendo que acharam Deus, porque eles assustarão no dia da sua morte. Estarão nas mármores do inferno e perguntarão, já falei outro dia, como eu estou aqui se eu servi a Jesus durante muito tempo? E os demônios falarão a essa alma, coitadinha. Como diz o brasileiro, tadinha, tadinha, você serviu ao nosso príncipe, você serviu com a tua vida, como você queria ir para o céu. Cuidado, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sem o Espírito Santo, o homem é um osso seco, é um vale de ossos secos. Igreja sem o Espírito Santo é uma sepultura caiada, é sim um cemitério. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização social. Igreja sem o Espírito Santo é um clube de amigos. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização caridosa. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização política. Igreja sem o Espírito Santo é uma porta do inferno. Glória a Jesus. Tem que receber o Espírito, Senhor. Por isso Nicodemos, aquele príncipe do povo, que ensinava o povo com muita sabedoria, mas não sabedoria do alto, mas da escola, não sei se é de Gamaliel ou qual escola onde eles passaram. Os príncipes do povo não conheciam nada a respeito da salvação, mas ensinava o povo erradamente. Mas ainda bem, veja só, Nicodemos, para achar Deus, ele buscou Deus. Não ficou lá na casa dele a dizer, eu reconheço que esse homem é mesmo homem de Deus. Não, procurou com risco da sua vida. Quem vai procurar pedras preciosas vai pagar um preço, com risco da sua vida. Sim, terá que abandonar tudo, tem que largar tudo. Esse homem acordou de madrugada para ir comprar pão para o seu amigo. Sim, foi rejeitado, mas importunou. Deus não vai te rejeitar, mas essa rejeição desse homem é por causa da tua vida, até você se endireitar, até você reconhecer os seus pecados, até você os confessar, até você os largar ou então se arrepender. Nicodemos sacrificou a sua posição. Ah, mas ele foi de noite. Claro, apesar de ser de noite, ainda assim era um suicídio, um sacrilégio. Ah, sim. Porque se ele fosse visto que foi procurar o homem de Nazaré, aquele que eles consideravam o pobre, ele seria sacrificado, seria restituído, ou seria humilhado como foi humilhado naquele dia, na reunião que ele se manifestou, que ele cria em Jesus Cristo. Viu como lhe zombaram? E ele foi, aleluia, de noite, diz a Bíblia. Mas por quê? Porque o seu coração tremia dentro dele, seu coração batia, a sua boca confessava para agradar os seus companheiros que aquele era um falso, mas o seu coração acreditava e dizia, não, nenhum homem poderia fazer isso se não fosse enviado do céu. E todos os
Israelitas, como eu preguei ontem no grupo, sabiam que só 2 poderiam ser enviados do céu para a terra, e mais nada, não tem mais promessa de ninguém que seria enviado do céu para a terra. Ninguém seria enviado do céu para a terra, senão Jesus e Elias. Por isso os discípulos de Jesus Cristo, quando viram Elias a vir depois de Jesus, questionaram, disse: olha, os escribas nos ensinaram que Elias viria primeiro do que você. Como você veio primeiro que Elias? Jesus disse: Elias já veio e vocês não lhe reconheceram, e eles lhe fizeram tudo quanto dele está escrito. Ele virá e restaurará todas as coisas. Glória a Deus. E os judeus, sendo ainda mais aquele príncipe do povo que conhecia a lei, sabia que o Messias viria, que Elias viria primeiro antes que o Messias. Agora ele vai e reconhece isso. A Jesus disse: mestre, eu sei, tudo que você faz, tudo que você fala, tem que ser só um homem que foi enviado do céu para a terra. Em outras palavras, ele reconheceu: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho, porque todos os judeus esperavam, infelizmente ainda esperam. Isso está no sangue, no sangue de todo judeu, de todo israelita, que o Cristo virá, ou viria. Mas antes disso viria primeiro Elias, depois o Cristo. Por isso aquele homem, ele foi confessar que eu creio que tu foste enviado do céu. Eu não sei se você é Elias ou Cristo, mas um desses 2 aqui, eu creio, porque tudo que você faz é impossível. Meus companheiros estão dizendo que você é falso, mas eu reconheço. Isso mostra que aquele homem andou a inquirir, andou a investigar, acompanhava Jesus em silêncio, buscava, até que naquela noite rompeu as barreiras, sim, da sociedade, da lei, rompeu as barreiras das regras humanas, da sabedoria dos homens, e foi ter com Jesus a risco da sua personalidade, da sua função, do seu lugar lá no Sinédrio, e rompeu e foi, e reconheceu isso. Mas ainda assim Jesus lhe mostrou que ele não estava salvo. Ainda assim Jesus lhe mostrou: mesmo você reconhecendo que eu estou a vir do céu, você não está salvo, porque você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, e o homem só nasceria de novo, se ele receber o Espírito do Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse: aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. O homem tem que nascer do Espírito, o homem tem que nascer de novo. O apóstolo João, no seu livro, no primeiro capítulo, disse: sim, todos aqueles que o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os tais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas nasceram de Deus, nasceram do Espírito. E o povo Jesus agora fala a Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Só a palavra sem o Espírito Santo, o homem não nasce de novo. Mas a palavra com o Espírito Santo, o homem nasce de novo, porque o Espírito só poderá entrar na tua vida depois de você crer na palavra. Mas como você poderá crer se não ter alguém que te prega? E como alguém poderá te pregar se não forem enviados? Esses que estão a vos pregar nunca foram enviados. Sim, são sepulturas caiadas, são lobos devoradores, e por isso ninguém se converte nos seus ministérios. Talvez você diga: ai, tu não paras. Eu não vou parar de falar a verdade. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aquele que quiser falar, fala conforme a palavra do Senhor. E aquele que Deus enviou, aleluia, não fala de si mesmo, mas fala do reino. E Deus não lhe deu o Espírito por medida. João falava a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nicodemos ficou assustado. Como pode um homem como eu voltar a nascer de novo, um velho? Com cabelo branco. Jesus falou: tu és mestre em Israel e tu não sabes essas coisas? Olha aí, mestre. Os mestres são aqueles que ensinam o conhecimento aos estudantes, aos alunos, aos discípulos. E ele era mestre em Israel, que ensinava a lei ao povo. Fazia parte, glória a Deus, daqueles que governavam Israel. O governo religioso, não político. O governo religioso, porque eles eram uma escravidão, uma escravatura, ou então uma colônia romana. Mas porém havia um colégio, aquele que Moisés estabeleceu, os 70, o Sinédrio, ou então o parlamento, o Senado, onde José da Arimateia fazia parte desse grupo. Glória a Jesus Cristo. E esse homem, aleluia, no meio dos 70, pulou do barco e foi aceitar Jesus. Mas Jesus lhe disse: tens que nascer de novo. Um velho poderia nascer de novo? Jesus disse: sim, o vento assopra onde ele quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem onde vai. Assim
são os nascidos de Deus, assim são os que nascem de novo. Nicodemos ainda continua, como pode? Sim, você precisa nascer do Espírito, precisa nascer da água e do Espírito. Esse povo está nascendo da água, nem da água estão nascendo, claro. Falso nascimento da água, mas nunca nasceram do Espírito. O que é isso, nascer da água? Nascer da palavra. Porque o homem só entra na água quando ele crer na palavra. Aleluia. O homem entra na água depois que ele já creu e já foi salvo. Nós não fomos salvos quando somos batizados nas águas. Somos salvos quando nós cremos em Jesus Cristo. Agora, é verdade que precisamos entrar na água para confessarmos isso. A salvação simbólica já aconteceu literariamente no Espírito, claro. E depois entraremos na água para fazer uma confissão pública e dizer, agora eu sou de Jesus. E vamos mortificar, glória a Deus, não na água, mas quando você creu. Porque o Espírito entrará dentro de ti quando você crer. É isso que vocês devem desejar, mas essa geração está desejando os dons somente do Espírito, querem as manifestações do Espírito. Como você poderá receber as manifestações do Espírito se você não tem o Espírito? Vocês querem visões, querem profecias, querem profetizar, querem ter visões, querem ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ser usado, quero curar, quero tocar, quero fazer milagre. Você não está salvo, homem. E assim você receberá. Quem busca os dons do Espírito sem o Espírito, recebe o Espírito enganador. E vai operar sobre o poder dos espíritos maus. Mas se você estiver salvo, então poderás buscar os dons. Com zelo, como disse Paulo. Aleluia. E ele, assim como você lhe buscou e lhe achou na salvação, você lhe buscarás e lhe acharás nas suas manifestações. Mas esse povo quer dons. Como você vai receber dons se você não tem ele? Você precisa receber o Espírito para a salvação. E o mais importante não é operar, não é trabalhar. O mais importante é ser salvo. Claro, aquele que foi salvo trabalhará para essa seara, para engrandecimento do reino. Mas você tem que pagar o preço, tem que buscar, sim, de madrugada eu te buscarei, oh Deus, tem que buscar de madrugada, os que de madrugada me buscam me acharão, tem que lhe buscar em oração, na meditação, tem que lhe buscar em jejuns, tem que lhe buscar na renúncia, em santidade, tem que se esforçar para largar o mundo e clamar e chorar, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua salvação, salva a minha alma. Assim como esse homem importunou o seu amigo, e se levantou e foi lhe atender, assim Deus fará, porque ele disse, porventura, o Pai Celestial não dará Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, peça o Espírito Santo e ele te dará. Não é preocupado com os dons, com as manifestações, porque esses virão mais tarde. Esses você deve buscá-las mais tarde, porque se você buscar, já falei, primeiro os dons, você está a contrariar o projeto da salvação. Não vais receber os dons. Deus não dá os seus dons àqueles que não têm o Espírito Santo. Glória a Jesus. Ai, mas Cornélio recebeu o Espírito Santo e ao mesmo tempo falaram em línguas. Sim, porque eles creram. Eles não buscaram os dons. E Deus fez valer a sua soberania. Receberam a salvação e receberam os dons. Se manifestou o dom dele. Como os 12 que Paulo encontrou, aleluia, que já tinham crido, já tinham sido batizados no batismo de João, mas não conheciam, glória a Deus, o batismo de Jesus Cristo. Qual batismo? Do Espírito. E ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água. Sim. E ele vos perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram, não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E essa geração está assim. Essa geração está assim. Vale a pena aquela geração, ou os discípulos de João, não que eles rejeitaram o Espírito Santo. Não, mas porque eles creram em João Batista, foram no deserto, foram batizados e pronto. Nunca alguém lhes cruzou para lhes falar do amor do Calvário, do homem de Golgota. Mas o dia que Paulo nos anunciou, olha, eles disseram, nós só soubemos, conhecemos o batismo de João. Qual o batismo que você está nos falando? Disse, olha, esse mesmo João falou de um que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele lhes falou de Jesus Cristo que foi morto, aleluia, e que João testemunhou.
E eles não duvidaram, creram. Mas essa geração estão confessando Calvino. Aí nós somos calvinistas, nós somos brahmitas, nós somos não sei o que, não sei de quem, nós somos do Benihim, nós somos da linhagem profética do Tibi Joshua. Estão perdidos, é a linhagem de Jesus Cristo. Vocês não precisam ter mais uma linhagem. Por isso vocês estão em debate e conflitos dia após dia e nunca chegaram ao entendimento. Lembre-se dos dois partidos políticos ou então religiosos que existiram em Israel, fariseus e saduceus. Discutiam até lutarem, já falei outro dia, discutiam até se baterem, se davam cabeçadas, cada um cria na sua doutrina, não havia entendimento. E hoje vocês repetem a mesma coisa, os calvinistas, os não sei quem, os luteranos, os martinhos. Quem é que disse isso? Paulo reivindicou isso contra a igreja de Coríntios, que um dizia, eu sou de Apolo e eu sou de Paulo. Ele disse, quem vos salvou? Foi Paulo ou foi Apolo? Não foi Jesus Cristo. Eu semeei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então o mais importante é aquele que dá o crescimento, não é aquele que semeia, nem aquele que rega. Sim, se eles semearam, glória a Deus, não nego isso, que muitos deles foram homens de Deus, semearam, glória a Jesus Cristo. Mas vocês não devem olhar para eles, devem olhar para aquele que é o autor e consumador da vossa fé. E não ficarem a sustentar, eu sou calvinista, eu sou brahmita. Esses brahmitas corruptos, eles não sabem que todos estão perdidos. Você quer, eu vou arranjar problema. Porque muitos brahmitas dizem, sim, esse é um dos nossos porque fala a verdade. Ok. Jesus falou a Nicodemos, eu sei que tu vieste do céu. Jesus falou, ok, mas vais para o inferno se você morrer assim. Alguém me disse, o homem que foi me entrevistar a primeira vez, ele me disse assim, mas ele está te honrando. Fez alguém, um telespectador que fez uma pergunta, me honrando, tu pregas a verdade, mas calma aí, eu não entendi isso, por que você falou isso? E eu falei duramente com ele e o homem me perguntou, mas ele te respeitou, te honrou? Eu falei, sim. Nicodemos também falou palavras boas a Jesus Cristo, mas Jesus lhe mostrou a salvação. Tem que crer, tem que nascer de novo, aleluia, tem que nascer da água do Espírito, senão, Nicodemos, você não vai entrar no céu. Então vocês, os brahmitas, vocês estão perdidos, vocês estão a olhar para William Branham como vosso salvador. William Branham não salvou ninguém, foi um vaso que Deus usou no seu tempo, pois ele cometeu erros também. Cometeu erros quando ele disse que ele era o anjo da 7ª dispensação. Ele morreu e a dispensação continua. Mesmo assim vocês ainda não entenderam que é um erro. Se ele fosse o anjo dessa dispensação, ele levaria a igreja para o céu. O anjo dessa dispensação, ou o líder dessa dispensação, vai levar a igreja para o céu, porque essa é a última dispensação da igreja. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero vos revelar agora um mistério profético. Aleluia. O que você chama de mistério profético? É mistério e profecia ao mesmo tempo. Glória a Deus. O anjo dessa dispensação não é William Branham, nem Cacô Felipe, nem ninguém, nem Tibi Joshua. Porque os americanos também pensaram que ele Billy Graham. Billy Graham morreu e a igreja continua na terra. William Branham morreu e a igreja está na terra. Cacô Felipe vai morrer. Resista isso. Cacô Felipe vai morrer e a igreja não estará na terra. Jesus Cristo é o Salvador. Agora Deus enviará para essa dispensação a última o profeta Elias. Ele vai se manifestar entre vós daqui a pouco, pois está escrito, esse que envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sim, Jesus disse, ele virá e restaurará todas as coisas. É esse aqui que vai ser morto em Jerusalém, glória a Deus, que ficará 3 dias e meio, glória a Deus, estendido lá na cidade, da grande cidade chamada Sodoma e o Egito, Jerusalém, porque na grande tribulação essa cidade será chamada Sodoma e Egito, no mesmo lugar, na mesma praça onde o seu Senhor foi morto. E esse vai ressuscitar com a igreja dos primogênitos ressuscitando e a igreja sendo arrebatada. Ouviste? O dia que Elias ressuscitar, glória a Jesus Cristo, porque Elias é uma das oliveiras, se você não sabia, é aquele dia que vai haver a ressurreição dos mortos. Vocês vos enganaram que a ressurreição é antes da grande tribulação, por isso vocês cometeram um erro, e aquele brasileiro e aventureiro, não sei quem é o nome dele, e ele disse que o arrebatamento aconteceria em abril, não sei se é maio de 2020. Esse é o líder dessa dispensação. Quero
dos gentios, que já não existem gentios, da igreja como da nação Israel. Por isso Jesus falou, ele virá e restaurará todas as coisas. Não é somente restauração da igreja, também restauração da nação israelita. Por isso o seu ministério será duplo. Ele vai pregar o evangelho, aleluia, à igreja, e depois passará para a grande tribulação, juntamente com seu companheiro do monte da transfiguração, para anunciarem as boas novas. Tem um falso profeta aí do Quênia que está dizendo que ele é Elias, que ele é o líder dessa dispensação, que ele é uma das oliveiras. Falso profeta, mentira de Satanás. Aleluia, glória a Jesus. Bramiu o leão, quem não vai temer na terra? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Quem? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, vocês bramitas estão perdidos porque vocês substituíram Jesus com William Branham. Vocês andam com os textos, com as pregações de William Branham, não andam nem com a Bíblia, não abrem a Bíblia. E se abre a Bíblia é só para manipular e enganar os novatos. Mas vocês têm as escrituras do William Branham como a vossa Bíblia, a vossa palavra sagrada. Viste como é que quando alguém se corrompe, depois começa a nascer serpentes? Jesus falou aos judeus que faziam prosélito e andavam em toda a nação para pregar, ou então anunciar, ensinar o povo, e eles faziam um filho pior que o inferno. Por causa da corrupção, então, dos erros de William Branham, por isso vocês estão adorando o homem. Porque ele foi julgado, mas foi salvo, para a vossa vergonha. Pois Paulo disse, a obra de cada um será provada no fogo. A obra que o fogo queimar, o homem que a edificou, importa que seja salvo pelo fogo, mas a mesma obra sofrerá detrimento ou será destruída. Então a obra do William Branham foi destruída pelo fogo, por isso ele foi julgado, morreu em tenra idade, quando tinha ainda muito para pregar, porque ele depois começou a pregar heresias, erros. Podem sair do grupo, podem sair das redes sociais, podem dizer, esse homem está falando do William Branham. Sim, eu quero que vocês falem de Jesus, deixem de falar de William Branham. Ainda bem, pela misericórdia e graça, o Senhor o levou, porque se ele envelhecesse, iria no inferno, mas como Deus o julgou, salvou ele, mas a sua obra foi queimada. Por isso você vê, Cacu Felipe, uma serpente que é descendente, então, gerado pelo William Branham. Ouviste? Porque ele está a ensinar que William Branham, glória a Deus, é o líder daquela dispensação. Agora é ele. Depois inquiri, vi que é discípulo do William Branham. Vós estão a seguir o mesmo erro do William Branham. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se esforcem. Glória ao Senhor Jesus Cristo, não sendo apenas ouvintes, mas sim praticantes daquilo que vocês ouviram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim o Senhor Jesus Cristo, ele falava, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Não adianta você ser ouvinte desses programas que nós temos feito neste lugar, aqui nesta rádio, e você não ser participante. Glória ao Senhor Jesus Cristo, executando aquilo que nós temos vos feito conhecer. Então, vocês devem sair nessas sinagogas do diabo, onde que vocês foram presos. Glória ao Senhor Jesus, porque são muitas pessoas que acabam me mandando mensagem, querendo que os programas possam passar assim, todos os dias. Você tem que vir para ouvir de perto essa mensagem da cruz que nós temos feito aqui por metade. Glória ao Senhor Jesus. Amar a Deus é isso, é se esforçar. Sem atitudes você não vai entrar nos céus. E atitude é mudança. Mudança de atitude, deixar de ser pecador por amor a quem você confessa que o ama, deixar de ser corrupto, deixar de ser ladrão, deixar de ser bêbado, fumador, deixar de todas as obras do diabo, por amor a Jesus, assim por amor à sua palavra. Então você vai conseguir assim agradar a Deus, e Deus vai te fazer seu filho, e assim você vai entrar no reino dos céus, mesmo estando aqui na terra, mas você tendo acesso aos céus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se esforcem, louvando seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Nessas portas do inferno, vocês não vão conseguir agradar a Deus, porque são portas do diabo. E todos aqueles que lideram essas igrejas são filhos do diabo. Eles não vão permitir para que vocês possam entrar nos céus. Eles são inimigos do evangelho, mas respondem por pastores, respondem por apóstolos, respondem por pregadores, respondem em nome de Jesus, mas não são de Jesus.
pois as suas obras mostram de que eles são filhos. Eles são filhos do diabo. E todo cego não pode guiar outro cego, pois acontecerá que todos ambos assim cairão na cova, e assim você está sendo guiado por um condutor cego, e assim você e ele, todos vocês vão cair na cova. Glória ao Senhor Jesus. Então saiam nessas portas do inferno. O Senhor está vos chamando. Uma igreja viva, glória ao Senhor Jesus Cristo, está na terra. O Senhor está a vir buscar a sua igreja santa, glória ao Senhor Jesus Cristo, com obras louváveis a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então se esforcem, não sendo apenas ouvintes, mas sim praticando aquilo que vocês têm ouvido aqui, para que vocês possam ser feitos filhos de Deus. Ele está aqui, Ele está a operar tudo quanto que vocês estão a passar. Ele sabe, Ele pode vos fazer o bem, mas sem mudança de atitude Deus não pode fazer nada, pois quem ama faz a vontade desse Deus a quem Ele diz amar. Se você não o ama, então as tuas obras mostrarão que você não ama. Então façam aquilo que vocês têm ouvido várias vezes aqui neste lugar e procurem chegar até a nossa igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça, para que vocês possam se beneficiar desta mensagem da cruz aqui por perto na nossa igreja. Essa igreja já está aqui em Moçambique, já está aqui nesta província de Tete. Estamos no bairro Mateus Sansão Mutemba, estamos também no distrito de Caorabassa. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Então eu convido a todos vocês para que possam fazer parte dos cultos presenciais que nós temos tido, glória ao Senhor Jesus Cristo, na nossa igreja. E muitas pessoas, por serem irresponsáveis, acabam assim dando o bip, depois me perguntam de novo de quem é esse número. Então não fica bem. Você tem que dar bip, depois grava o número, pois eu tenho falado o contato e tenho falado o meu nome. E muitas pessoas acabam só dando bip, depois o contato fica e depois voltam a me ligar. Quem sou eu? De quem o contato? Então devem ser responsáveis. Os responsáveis são aqueles que assumem a responsabilidade, porque a irresponsabilidade então leva à destruição de todo aquele que é irresponsável. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Assim como o diabo não é responsável por ser irresponsável, por isso ele é mentiroso. E assim os seus filhos também são mentirosos. Falam a verdade e não vivem essa verdade. Não seja isso. Por isso muitas pessoas sofrem na terra por falta da responsabilidade. Não assumem a responsabilidade. Você tem que assumir que você é pecador, sim. Você tem que assumir que você é filho do diabo. Depois tem que se arrepender. Depois de você reconhecer que você é isso, arrependa-te dos teus pecados e assim Deus vai te aceitar. Se você não reconhecer que você é pecador, Deus não vai te fazer santo sendo imundo antes que você reconheça. Por isso entra a necessidade do arrependimento. Quem se arrepende é quem reconhece que ele está no estado miserável e precisa de uma ajuda de um Deus Todo-Poderoso que pode o fazer converter do estado que ele está, da morte para a vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, são os vossos pecados, são as vossas obras mortas que vos levaram à vergonha. Por isso vocês estão a sofrer, por isso vocês estão doentes, por isso vocês estão a passar toda essa vergonha, humilhação, desgraça, azar e tudo quanto que vos acontece. São as obras do diabo, atitudes do diabo. Então as consequências que vêm do pecado não te acontecer na tua vida. Por isso, fuja do pecado e o mal também não vai te afetar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se você não se arrepender, se você não deixar as obras do diabo, esquece o bem. Boas promessas podem acontecer. Boas palavras vão acontecer. Todas essas coisas por palavras irão acontecer, mas efeitos visíveis na tua vida não vão acontecer. Por isso muitas pessoas estão sendo enganadas por palavras positivas, mas nada do que se fala acontece nas suas vidas. Sabe por quê? É mentira. É mentira. Nem os que falam boas palavras, isso não já acontece. Eles só falam isso para vocês serem assim, manipulados. E vocês darem o que vocês têm e vocês irem na falência. E assim vocês sustentam a salvação onde não há. E vocês amam aquele que vos oprime. E assim a vossa vida está na ruína, na destruição. Glória ao Senhor Jesus. Saiam nas portas do inferno. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas irão passar neste lugar a partir das 21 horas em ponto até 22 horas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui sempre no ar, neste lugar, para vos fazer conhecer a mensagem da cruz, assim como vocês já acabaram de ouvir. Louvado seja o eterno Deus. Nós estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 16 horas em ponto. Também estamos localizados em Maroeira. Lá temos cultuados também os nossos cultos presenciais, todas as terças e quintas-feiras também, a partir das 14 horas e 30 minutos. Para quem conhece em Maroeira, é só chegar no mercado de Maroeira, usando o contacto que daqui a pouco já vou te dar. Você assim vai nos localizar lá em Maroeira. Temos também a nossa igreja que está em Chirose Ponte, mas no meio da semana não temos cultos presenciais. Nos domingos, cá na cidade de Tete, nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. Você chega no tanque da FIPAG, do bairro Mateus Sansão Mutemba. Você pode chegar no mercado Onsango. Você pode chegar na banca Xambula ou Rainha da Brisa. Você pode chegar na escola Lázaro Vinho ou mercado Nhamis. Assim você, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está no bairro Mateus Sansão Mutemba. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos cultuado todos os domingos a partir das 7 horas e 30 minutos. A nossa igreja que está em Maroeira. Nós temos também cultuado lá às 7 horas e 30 minutos. Para quem conhece aquele lugar, é só chegar no mercado de Maroeira. Então, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está em Maroeira. Para quem conhece também Chirose Ponte, lá também nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. É só chegar no mercado de Chirose Ponte, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você também chegará à nossa igreja que nós temos lá em Chirose Ponte, 7 horas e 30 minutos, cultos presenciais que nós temos tido. Em todas as nossas igrejas tem sido 7 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está aqui o contato. Se você quiser nos localizar, guarda com você este contato para facilitar assim nos localizar. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. A nossa igreja está quase em toda esta nação moçambicana. Se você quiser conhecer a localização desta nossa igreja em qualquer parte desta nação moçambicana, é só usar o contacto que acabei ditando agora. Você chegará até um dos pastores que está nas províncias nesta nação moçambicana. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás despede. Glória ao Senhor Jesus. Amém.
Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz.